Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos chegando. Hoje é o domingo, vamos falar um pouquinho de rega e adubação, como é que eu faço a rega e adubação aqui no meu orquidário, tá? Mostrar para vocês aí algumas dicas e algumas coisas que a gente acaba utilizando aí para facilitar a rega, né? Facilitar a adubação e como eu faço isso aqui em casa, tá joia? E bem, vamos chegando, vamos compartilhando. Hoje eu estou um pouquinho mais afastado, mas eu não estou conseguindo ver o nome, mas vamos convidando o pessoal, vamos chamando o pessoal aí para a gente poder falar um pouquinho de rega e de adubação. Né, um assunto aí que eu vou mostrar, não vou entrar profundamente nesses assuntos, né, eu vou mostrar mais assim como que eu realizo a rega e como que eu realizo a adubação aqui no meu orquidário. Né? Então, assim, os assuntos, né, a rega e a adubação são assuntos muito polêmicos, né? Então, assim, a gente precisa de um tempo muito maior para falar a respeito disso. Mas hoje eu vou mostrar como é que eu faço isso no meu orquidário. Dar algumas dicas para vocês, né, mostrar as ferramentas que eu utilizo, o que eu utilizo e como que eu faço também essa rega. Né? Então é uma coisa aí que, para poder compartilhar com vocês o meu dia a dia, né? Como que é o meu dia a dia com relação às plantas, com relação à adubação, com relação a tudo isso. Porque é uma parte fundamental aí do cultivo, né? A gente saber aí a hora de regar uma planta, a gente também usar o adubo, né, de uma maneira aí consciente, né, porque a adubação ela tem aí a parte boa, mas ela também tem a parte ruim, né, dessa história toda. Então a gente precisa aí usar aí, ter um pouco de discernimento para saber como usar a adubação e como utilizar ela no nosso dia a dia. Tá joia? Bom, sejam bem-vindos todos aí nesse domingo e vamos aí começar a live, explicar, porque tem algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez, então como que a gente faz aí na primeira parte, a gente mostra algumas plantas, depois a gente já entra no assunto que é rega e adubação, como é que eu faço aqui no meu orquidário, né, como é que eu realizo a rega e adubação no meu orquidário. E depois a gente abre aí uma parte aí para falar sobre ou responder algumas dúvidas, algumas perguntas, tá joia? E aí, sobrando um tempinho no final, a gente dá mais uma repassada aí sobre as plantas que a gente tem floridas aqui hoje, tá joia? Bom, gente, hoje a minha esposa até brigou comigo, porque eu não parava de trazer planta aqui para mostrar para vocês, né? Hoje tem muita coisa, ainda bem, né? Que tem bastante coisa para mostrar para vocês, né? Então isso é muito legal. Bom, aqui mostrando, né? Aqui, como eu falei para vocês, vou mostrar toda vez, né, os nossos Stenoglotis longifolha. Para vocês terem uma ideia, eu tive que tutorar as hastes florais dele, então vejam aqui, ó, isso é uma coisa bem interessante para que vocês também façam nas plantas de vocês, né? Esse é o Stenoglotis longifolha, né? Só que as hastes florais dele, quando elas estavam curtas, pequenas, elas não tiveram muito problema, mas depois elas começaram a entortar o peso das flores, né? E aqui ela acaba não tendo aí a condição necessária para desenvolver adequadamente. Então o que aconteceu aqui? Eu tive que tutorar, né? Então vocês vejam, a gente não tutora só plantas grandes como as catleias, pequenas plantas, micro-orquídeas ou orquídeas terrestres, muitas vezes a gente precisa tutorar também, então isso a gente tem que observar. Quando ela começar a inclinar, começar a entortar, vamos lá, tutora elas também, tá? Sem problema nenhum, e isso é até bacana porque ó, fica como fica o arranjo, ó. Fica um arranjo muito bonito aí para a gente mostrar e ser digno de qualquer exposição a gente levar essa planta para a gente apresentar. Né, uma planta muito bonita aí e com várias hastes florais, tá joia? E ainda tá saindo mais, ó, aqui tem mais uma haste floral saindo e outra haste floral saindo aqui. Então é uma planta que ainda vai continuar florida por muito tempo. Uma outra coisa bacana que ela aqui, ó, tá formando algumas cápsulas, né? Então tem algumas cápsulas aqui que estão sendo formadas também nessa planta. É muito legal, né? Vamos lá, continuar. Eu vou colocar aqui sumir um pouquinho no vídeo, porque eu vou precisar dessa mesa, porque eu coloquei muita planta aqui, então tem que ir tirando. Bom, essa daqui
É uma, quem gosta de Pleurotalis, né, conhece bem. Essa daqui é a gélida, né? Ela Pleurotalis gélida, depois ela passou para Stelis gélida, né? Então hoje ela está dentro aí do grupo das Stelis, né? Então é Stelis gélida, né? Então olha só que planta bonita. Está em plena floração, com hastes florais aí, ó, bem vigorosas. E é uma planta aí muito bonita, muito bacana. O cultivo dela não é muito complicado. O que a gente tem que tomar cuidado é com excesso de rega e um substrato muito úmido, tá? Se o substrato ficar muito úmido, ela tem uma facilidade de pegar fungo, tá? E aí começa a manchar as folhas. Então, o cuidado que você tem que ter com ela é o excesso de rega, para não ter o excesso de rega, e o substrato ele não pode ser exageradamente úmido, segurar muita umidade. Ele tem que ser um substrato que tem uma secagem aí média, moderada, tá joia? Então, ele aqui é a Stelis, né? Stelis gélida. Aqui a escuticária, né? Uma escuticária, já mostrei para vocês esse ano, né? Mas ela está começando a florir de novo, as flores ainda não estão bem armadas, que elas ainda não estão bem abertas, né? Ela começou a abrir ontem, né? Então ainda ela vai uns 2 dias aí para ela ficar bem armada. Ó, você pode ver as pétalas, as pétalas, né? Ainda estão grudadas, elas estão começando a abrir. Então essa daqui é a escuticária Hardway, né? Então ela aqui, ó, muito bonita, está começando a abrir, mais uns 2 dias ela vai estar bem aberta e bem bonita, né? Uma planta aí também de um cultivo que eu coloco aí como um cultivo médio, né? Ela também não é uma planta de cultivo muito fácil, tá joia? E é uma planta brasileira, né? Escuticária. Aqui, olha, um Pleurotalis, né, uma Cianthera, lima. Essa daqui eu tenho dúvida dela ser a lima ou ser a ramosa, né? Mas eu acredito que seja a lima, a ramosa, aliás, né? Ó, vocês vejam, ela é levemente fechada, né? As folhas avermelhadas, e aqui ela está inclusive com algumas cápsulas florais, né? Algumas cápsulas aqui de sementes. É uma planta aí que está se desenvolvendo muito bem, olha, muito grande e com vários brotos e várias flores, né? Também cultivada na semi-hidroponia, uma planta brasileira aí também. Essa planta é do Espírito Santo. Aqui os nossos dendróbios, né? Os ibiquis, né? Então eles aqui, olha, o Bracteosum com o levenfolho. Então tá aí, olha, em plena floração, né? Plantas aí bem vigorosas, e elas aí, o que é interessante? A floração do dendróbio ibiqui, ela dura aproximadamente aí uns 3 a 4 meses. Elas começaram a abrir as primeiras flores ali em janeiro, né? Final de dezembro, começo de janeiro. E agora, né, nós estamos chegando em abril, agora que ela vai começar a murchar, vai começar a perder as folhas. Então elas ficam aí em torno de 3 a 4 meses. É uma planta aí que tem uma floração de duração muito bacana. E o que é legal, né? Ela precisa de um pouco mais de luz, né? Então, se você manter ela no local sombreado, a floração ela acontece, mas ela é meio menor, né? Então, se você colocar no lugar bem iluminado, a floração dela fica bem bacana. Olha aí, ó, como é que fica a floração? Ela fica cheinha, né? Uma planta aí muito bacana, muito legal, né? Gosto bastante dela. Vamos lá. Para a gente dar continuidade aqui. Essa planta aqui é uma planta muito legal. Eu gosto bastante dela. Essa daqui... Qual que você não gosta? A minha esposa está falando, qual que você não gosta? Eu gosto de todas. Essa daqui é uma Pitoceras filipinense, tá? É uma plantinha aí, ó, muito bacana. Olha só as flores dela, bem amarelinha, né? Agora, o que é interessante dessa flor? Ela tem uma floração contínua. Então, assim, cai uma flor, nasce outra, cai uma flor, nasce outra. Só que essa flor aberta, bonita para tirar foto, ela só dura um dia. Então essa flor está comigo, essa planta está comigo já tem mais ou menos uns 6 meses, começou a florir agora, eu ainda não consegui tirar foto dela, porque é aquela coisa, tiro depois, e eu não consigo tirar porque no dia seguinte ela já era. Então hoje, terminando a live, eu vou ter que tirar foto dela, senão eu vou perder a floração dela de novo. E hoje que ela está bem florida, ó, com muitas flores, vai ficar bem bacana a foto dela. Então essa daqui é a Pitoceras filipinense, tá joia?
Essa daqui é uma planta da coleção, essa daqui eu não tenho disponível não. Até vou conseguir ver se eu consigo fecundar aí alguma flor, né, para fazer cápsula, porque essa daqui é uma planta muito rara, né, essa planta aqui a gente praticamente não vê em coleções. E é uma planta aí que eu tenho bastante carinho por ela, por ser uma planta de difícil cultivo. Bom, e agora vamos mostrar alguns Phalaenopsis e a gente já entra no assunto, né? Eita, Phalaenopsis tem bastante. Bom, vamos lá, vamos ser rapidinhos aqui mostrar. Então essa daqui é a Sumatra, né? Phalaenopsis Sumatra, uma variedade Sumatra, é uma variedade um pouco mais escura. O pessoal questiona às vezes, por que variedade Sumatra? A variedade Sumatra, ela tem a cor toda preenchida na flor. Tá? Então ela fecha a cor em toda a flor. Então essa é a variedade Sumatra, independente da cor que ela tenha. Ela vai do vermelho até o lilás, né? Quando ela já entra para o azulado, ela já é a variedade índico, tá joia? Então olha, essa daqui é uma variedade da Violácea Sumatra. Aqui eu tenho uma outra variedade da Sumatra, que ela é um pouco mais clara. Ela fecha toda, ó, mas ela é um pouco mais clara. Tá? Também é uma Phalaenopsis Violácea Sumatra, tá joia? E aí dentro dessas Phalaenopsis a gente tem também a Belina, né? Que a Belina ela já é um pouco mais diferente, ela é um pouco mais estreita. Então essa daqui é a Phalaenopsis Belina, né? Então vocês vejam, tem bastante variação aí desse gênero e todas plantas bonitas, né? Grandes e de duração muito grande a floração, tá joia? Deixa eu ir tirando aqui, porque vai ficando mais fácil para mim depois mostrar as outras coisas para vocês. Aqui a gente tem a nossa querida Equestris, né, cerúlea, continua aí florida, né, então aquela flor que é levemente azulada, né, o labelo dela levemente azulado. Então essa daqui é a Phalaenopsis Equestris cerúlea, né, então aí também em plena floração, com duas hastes florais essa planta, tá bem bacana mesmo, muito legal essa daqui. De Phalaenopsis eu tenho mais duas que eu quero mostrar para vocês. Essa daqui que está terminando a floração, né, que é a Phalaenopsis cornocervis, variedade Red. Essa está terminando a floração já, então é uma planta aí que já está encerrando aí o expediente dela esse ano. E aqui a nossa querida, deixa eu ver se eu trouxe ela. A pititica? A pititica. Aqui, ó. Ah, minha esposa colocou num outro lugar aqui. Pera, aqui, ó. Ah, eu coloquei aqui, eu que coloquei aqui em cima, acusando ela, e na verdade fui eu. Essa daqui é a nossa querida Phalaenopsis deliciosa, né? Olha ela aí, ó. Então é uma florzinha bem pequenininha, é uma das menores Phalaenopsis, né, em termos de flor, né, uma das menores, porque mesmo a Pariche e a Lobe, a flor é maior do que a da Deliciosa. Então em termos de tamanho de flor, a Deliciosa é uma das que tem a flor menor. Tá? Então ela está aqui, ó, essa planta aqui é a minha, né, da coleção, ela está com 3 hastes florais, aí uma planta aí, ó, bem bacana. Como que é a floração da Deliciosa? É lógico, é uma planta adulta, uma planta que já está há algum tempo no cultivo, mas ó, vocês vejam a saúde e o vigor dessa planta aí, ó. 3 hastes florais, ó, uma coisa muito linda, muito bacana mesmo, uma planta fantástica. E o que eu gosto da Deliciosa? A folha dela, né, ela é toda ondulada, a borda da folha é toda ondulada, né, então ela lembra aquela massa de lasanha seca que a nossa mãe fazia, né, então aquela é toda ondulada a borda dela, ó, muito bacana, né. Essa planta aqui eu gosto bastante, a Phalaenopsis deliciosa, tá joia? Bom, gente, mostrei alguma coisa, tem mais coisas para mostrar aqui, eu trouxe muita coisa hoje, né? Essa daqui eu até vou colocar de lado aqui, depois eu mostro ela. E agora vamos falar um pouquinho aí do tema de hoje, né? Que a gente vai falar aí a respeito de rega e adubação, né? Principalmente como que eu faço aqui no meu orquidário, né? Como que eu realizo essas regas, como que eu realizo essa adubação. Existem algumas coisas que são bem importantes que a gente entenda com relação à rega e adubação. Rega, né? A gente não deve
exagerar na questão de rega, né? É uma questão muito difícil de você, da gente começar a entender um pouco disso, porque todo exagero que a gente faça com relação à rega nas orquídeas, a probabilidade dela ter uma doença, principalmente fungos, e vir a apodrecer é muito grande, né? Então a orquídea, por falta de água, ela demora mais tempo para morrer do que pelo excesso de água, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente quando a gente fala de micro-orquídeas, né? A micro-orquídeas, as micro-orquídeas, principalmente as pequenas orquídeas, elas gostam de uma rega, mas uma rega ali que você faça ela periodicamente, onde o substrato fique levemente molhado, né? E ela ter uma umidade ambiente muito maior. Como que a gente descobre aí quando a planta precisa regar, né? Acho que está tentando ali conectar, acho que caiu, mas vai voltar. Acho que é do Facebook, né? Uhum. Mas vai voltar já. Vou pôr no 4G. Ela vai pôr no 4G, aí já volta aí o pessoal do Facebook aí. Acho que você encerrou o vídeo, mas vamos lá. Ela vai voltar de novo, você encerrou o vídeo. Deixa, ela vai voltar aqui só um minutinho, gente, aí do Instagram, que ela vai voltar aí a conexão do Facebook, que aí a gente vai, eu acho que se você não publicar, a gente vai perder. Só um minutinho, coisas aí da internet, da tecnologia, não tem jeito, né? A gente acaba fazendo com que isso ocorra, né? Mas vamos voltar aí novamente aí ao vivo, lá no Facebook, pedir para vocês conectarem novamente aí o pessoal do Facebook, né? Voltando novamente aí e voltando a conexão, vamos ver se ela volta, que a gente voltou ao vivo aí. Desculpa aí pessoal do Facebook, vamos voltar aí novamente, que caiu a conexão, voltem novamente aí que agora deu certo, a gente colocou no 4G. Então assim, a questão das regas é sempre essa questão que eu sempre falo, o substrato, você tem que tomar muito cuidado com o substrato, da forma que você utiliza o teu substrato, se é um substrato que ele retém pouco ou retém muita umidade, e isso tudo você tem que levar em consideração pela questão da rega, né? E isso é muito importante. Quando eu tinha, aí a gente fala assim, Roberto, mas como que eu vejo isso? Como que eu sei se a minha planta está precisando ou não está precisando ser regada? Se é o tempo certo ou não de eu fazer uma rega? Tem um aparelho muito simples, né, que todos vocês têm. E esse tem que ser utilizado até se pegar a prática. Eu cultivo plantas há aproximadamente aí, já há mais de 15 anos, 17, 18 anos, e eu uso até hoje isso. É o dedo, gente. A gente tem que colocar o dedinho na planta, passa lá, põe o dedinho no vaso, olha como é que está o vaso, põe o dedinho na madeira, está com o substrato seco, não está seco, está hora de regar, não está hora de regar. É isso, o nosso dedinho é que vai mostrar. Então você coloca lá, você sentiu que está um pouco úmido, bom, ainda ela aguenta. Começou a secar, você já sentiu que está mais seco? Está hora de regar. É assim que eu faço e é assim que eu sempre fiz, né? É claro que ao passar do tempo você vai tendo uma certa prática e você já sabe, né? Você já começa a olhar e você já consegue identificar isso com mais facilidade. Mas o dedo, gente, é uma ferramenta fantástica para a gente saber se está a hora de regar a nossa planta ou se não está a hora de regar a nossa planta. Não adianta você só olhar. E muitas vezes, né, uma coisa muito errada que muitas vezes o pessoal fala de rega de orquídea. Vou regar a cada 2 dias, vou regar um dia sim, um dia não, vou regar todo dia, vou regar 2 vezes por dia, vou regar 1 vez por semana. Gente, depende do teu ambiente. Então, como que é o teu ambiente? Né? Então não é o meu ambiente que manda, o que manda é o seu, né? Então por isso que o dedo é importante, tá? Porque você vai colocar o dedinho ali, tá precisando de água, você rega. Não tá precisando, rega no dia seguinte, né? Não tem problema isso, mas tem que regar todo dia. Não, não tem que regar todo dia. Você tem que regar quando a planta estiver com sede. Esse é o grande questão. Você só vai regar a sua orquídea quando ela estiver com sede. Não é quando, todo dia, ou toda hora, toda semana.
É quando ela está com sede. E como é que você faz isso? É o dedinho. Coloca o dedinho na planta, coloca o dedinho no vaso e ali você vai sabendo e vai começando a pegar experiência quando a hora de regar. Você pôs o dedo na madeirinha, no isopor, no esfagno. Você está sentindo ali, ó. Deixa eu pegar uma planta aqui para vocês, ó. Essa daqui também é uma Babistiela boff, né? Ela tá aqui, ó, aquela florzinha laranjinha. Então o que que a gente faz? Coloca o dedinho aqui. Peraí, tá úmido? Não preciso regar. Ah, tá levemente úmido? Ainda não preciso. Ó, colocou, tá seco? Bom, tá na hora de regar. Entendeu? Então é isso que a gente tem que começar a observar. No vaso, a mesma coisa. No vaso você coloca o dedinho ali no vaso. Ah, mas é aquela questão, porque muitas vezes a gente olha por cima do vaso, tá? Aquela camada de cima, ela tá seca, mas às vezes a camada de baixo, ela ainda tá molhada. Então, se você ficar regando ali, o que que acontece? Vai dar um excesso de rega, excesso de umidade no fundo do vaso, e isso vai prejudicar as raízes da planta. Então não adianta, no caso de um vaso, né, quando a pessoa ainda não tem muita experiência com relação à hora correta de fazer a rega, você pega o vaso, gente, vai sujar até o dedo, não tem jeito. Você pega o dedo, ó, enfia dentro do vaso, ó, tá molhado ainda, não preciso regar. Tá seco, vou regar. Com o tempo, isso você não vai precisar fazer mais, você já vai começar a identificar isso mais fácil. Mas no começo, faça dessa forma. Você que está começando, que ainda não tem muita experiência, comece a fazer isso. E aí você vai começar a aprender que hora que você deve regar a tua planta, tá? Esse daqui é um Bulbophyllum incarum, tá? É um bulbophyllum aqui das Américas, né? Se eu não me engano, acho que ele é do Peru, não tenho certeza. Mas é um bulbophyllum aí bem bacana, muito parecido com os bulbophyllums aí brasileiros, né? Uma florzinha pequena aí, olha. Ela tá com uma florzinha aqui, a haste floral dela. E aqui é uma florzinha bem pequena, e uma haste floral bem longa, né? Então isso que é importante, gente, a hora que você tem que regar, tá? Então eu faço isso até hoje, não é vergonha, não é demérito para ninguém. Você vai enfiar o dedo no seu vaso, vai ver se está na hora de regar ou não, colocar o dedinho na planta, ver se está na hora de regar ou não. E ali você vai sabendo o momento certo de fazer a sua rega. Não existe padrão de rega. Ah, vou regar uma vez por semana, vou regar 2 vezes por semana, vou regar uma vez por dia. Não existe isso. O que manda é o teu ambiente, o que manda é a forma, é o teu substrato. O meu substrato às vezes é diferente do teu. O teu substrato você vai precisar regar mais vezes, o meu vai precisar regar menos. Então é isso que a gente tem que entender, tá? A rega não existe padrão. O que manda é o teu ambiente. Se o teu ambiente pedir, se a tua planta pedir, a gente vai regar. Agora, você tem que aprender a escutar a tua planta, a sentir a tua planta, com o dedinho, no substrato, no vaso. E a partir daí você vai saber no momento certo e o momento correto de regar a tua planta. Beleza? Então isso é uma coisa bem importante que eu quis aí me atentar um pouco mais sobre esse detalhe, porque isso é uma coisa fantástica. E a gente precisa aprender a hora certa de regar nossas plantas, escutar a nossa planta quando ela tem sede e saber o momento certo. E também saber o momento certo de parar de regar a nossa planta, tá? Porque muitas vezes a gente fala assim, vou regar. Você encharca o substrato, o que que acontece? A tua planta morre, pega um fungo. E aí você fala, poxa, é difícil cuidar de orquídea. Não, não é difícil cuidar de orquídea. Você que não prestou atenção e não soube escutar a sua planta, né? Então isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado também e o substrato adequado para a gente utilizar. Tá ok? Bom, mostrar para vocês alguns equipamentos que eu utilizo para fazer rega, né? Então assim, esse daqui é um tipo de borrifador, né? Quando eu comecei a cultivar orquídeas, né? Esse era o borrifador que eu utilizava, tá? Então eu utilizava esse tipo de borrifador, né? Esse borrifador de pressão.
para fazer a rega das minhas plantas. Então, se você tem poucas orquídeas, esse equipamento aqui é fantástico, tá? Ele é de pressão, né? E aí é um custo barato na internet, ele não é muito caro, né? Só que tome cuidado, tá? Que tem um que é de plástico transparente. Aquele lá, ele é tipo um PET, tá? E aquele lá não aguenta muita pressão. Então, se você começar a fazer pressão nele e passar um pouco da pressão, ele estoura. Tá? Então sempre compre esses de plástico duro, desse plástico mais resistente, que aí você pode dar bastante pressão nele e regar suas plantas com tranquilidade. Ele tem um regulador aqui, onde que ele vai ficar um spray, um jato mais direto. Então esse daqui é o tipo de borrifador que eu utilizava para as minhas plantas, tá? Hoje em dia, vocês vejam, eu tenho uma coleção muito grande, já não uso ele para regar as plantas, mas eu uso ele hoje para utilizar um fungicida, para aplicar um inseticida, um Azact, né? Para aplicar um Cercobin, ou mesmo algum medicamento ou algum defensivo que eu tenho que utilizar nas plantas. Eu utilizo esse tipo de borrifador ainda nas minhas plantas, tá? Às vezes alguma planta específica que você tem que dar aí uma atenção maior, que você tem que fazer uma rega nela separada, eu utilizo eles ainda. Agora vai uma dica, tá? Esse material aqui ele é muito barato, tá? Então assim, não é um material caro, tá? Vale a pena você investir no material desse, principalmente para você aplicar defensivos, um fungicida, um inseticida ou qualquer outro material. Vale a pena você aplicar nisso. Agora, uma coisa que eu uso, tá? E eu passo isso como dica para vocês. Eu tenho 3 desses. Ó. Eu tenho 3. Eu não tenho um só. Eu tenho 3 desse daqui. Mas, poxa, Roberto, para que você quer 3, né? Então vamos lá, gente. A gente não ficar misturando as substâncias que a gente vai utilizar nas plantas, tá? Você vai utilizar um fungicida, então você tenha um para fungicida, ó, até anota o nome aqui, ó. Então, provavelmente vai estar ao contrário, vocês não vão conseguir ver, mas aqui é um para fungicida, um para inseticida e um eu utilizo para água, tá? Então, cada um, não, é que realmente fica ao contrário, né? Então, assim, um para fungicida, um para inseticida e um para água, tá? Eu separo, eu utilizo um para cada tipo de defensivo que eu vou utilizar. Porque muitas vezes você vai utilizar um inseticida, aí se você tem um só, precisa do inseticida, aí você vai e usa aqui. Aí depois você vai usar um fungicida, aí você vai misturar o inseticida com fungicida. Pode ser que dê uma reação não muito legal na hora que você aplicar na planta. Ou na hora que você vai colocar água. Então eu separo, tá? Tenha sempre 3 desse. O investimento é barato, gente, vale a pena. Invista no teu orquidário, como eu falo sempre. Um para fungicida, um para inseticida e o outro para a utilização da água. Então eu sempre uso 3, eu sempre tenho 3 aí à disposição para eu utilizar, tá? A questão aí quando a gente vai aplicar defensivos, né, ou seja, um Azact, ou seja, o mesmo que a gente utilize outros tipos de adubos, né, tipo um Ceacrop, ou um Calbit, ou quando a gente vai utilizar aí o Micro-Orquídeas Férteis ou Orquídeas Férteis, como que a gente faz isso, como que a gente mede para colocar nesses recipientes, tá? Essa é uma outra dica que eu coloco para vocês. Seringas, tá? Então, seringas hipodérmicas, né? Então, isso daqui também é muito barato. Compre, né, numa farmácia, só tenha uma atenção com uma coisa. Existe uma seringa que ela quebra o embolo. O que é o embolo? É essa parte aqui, tá? Então, na hora que você utiliza ela, que você aperta, ele quebra. Ela quebra por segurança, alguma coisa desse tipo ali, para ela não ser reutilizada, né? Mas procure comprar essa. Sempre pergunte na farmácia, é a que quebra o embolo ou a que não quebra o embolo. Então, sempre compre essa que não quebra, tá? O embolo, porque aí você vai poder reutilizar várias vezes.
E aqui ela tem as medidas, tá? Então isso daqui fica muito mais fácil para você utilizar, né? Então você tira ali o produto, né, do frasco, tira o produto do frasco na medida que você quer, joga aqui dentro do recipiente, mistura com água e aplica aí nas suas plantas, tá? Então uma dica aí bem bacana é isso daqui, né? As seringas para você poder tirar o produto de dentro do frasco, né? Que isso facilita muito aí o dia a dia de vocês, principalmente na hora de fazer a rega ou as medidas, tá? De adubos e também de defensivos. Eu utilizo também um copinho, tá? Esses copinhos medidores aqui, né? Como já uso uma quantidade muito grande de produto, já no ml, só dá quando eu vou utilizar esse borrifador. Quando não é no borrifador, eu uso num outro material ali que eu vou mostrar para vocês depois. Aí eu uso esse copinho, né? Ele vai até 100 ml. Então esse copinho aqui, eu utilizo ele bastante, né? Ó, ele vai até 100 ml. Então eu uso muito aí, porque cada vez que eu vou utilizar a minha bomba ali, ele tem 20 litros, então eu utilizo esse copinho. Então sempre tem esses medidores para você poder medir aí os produtos, tá? Um outro borrifador que eu utilizei durante muitos anos é esse tipo de borrifador aqui, tá? Principalmente para colocar adubo e colocar defensivos. Esse adubo aqui, esse borrifador aqui, ele é de 8 litros. Ele é um borrifador elétrico, tá? Então ele é muito prático também. Esse daqui eu usei durante muitos anos e ainda está funcionando, tá? Esse daqui eu ainda utilizo ele de vez em quando. Então da mesma forma, ele abre aqui a parte de cima, ó. Ele abre a parte de cima, tem uma tela com filtro aqui, olha. E ele cabe 8 litros de água, né? Então são 8 litros de água que ele usa. E aí ele é utilizado, ele carrega na energia elétrica, ele tem uma bateria. Então esse daqui também é uma opção se você já tem um cultivo com algumas plantas um pouco maior, né? Então isso daqui já é uma opção também muito bacana para vocês utilizarem aí como borrifador. E é um que eu utilizo, né? Ainda de vez em quando eu utilizo esse daqui ainda. Eu inclusive vou utilizar hoje, né? Já carreguei até para utilizar hoje. Bom, agora, o que eu utilizo hoje em dia para fazer a rega das minhas plantas? Né, principalmente na questão de adubo, né? Será que eu consigo levantar isso daqui? Vamos lá. Não, vou levantar aqui, só um minutinho, consigo. É isso daqui, gente. Tá? Esse daqui é um tipo de borrifador que eu utilizo hoje em dia, né? Então ele tem aqui, se você consegue virar só um pouquinho lá para ver se, ou afastar um pouco, afasta um pouco que eu acho que já vai ser possível. Já consegue visualizar? Engraçado, seu telefone tá vibrando. Então tá jóia, vamos lá. Você consegue mostrar aqui, ó. Então isso daqui, tá conseguindo mostrar aqui embaixo? Tá. Sim. Sim, né? Só esse telefone do Facebook ele inclinou um pouquinho mais, só levanta ele um pouquinho, pronto. Então aqui, isso daqui é um motor de um cavalo. Talvez você tirar o comentário do Instagram, o pessoal veja melhor. Só um pouquinho, pessoal. Isso. Aqui é um motor de um cavalo, tá? Aqui ele é ligado na tomada, então ele é pela tomada. E aqui esse recipiente ele tem 20 litros de água, tá? E esse daqui eu utilizo com a mangueira, né? Então essa mangueira eu ligo na água para que ela enche esse recipiente. Aí esse recipiente enche, tá? Na hora que enche esse recipiente, aí eu vou colocar os defensivos, o adubo, ou fungicida, ou o que eu vou utilizar, tá? Então hoje eu utilizo esse aparelho aqui, principalmente para as minhas adubações, tá? Para as adubações eu utilizo esse equipamento aqui. Então ele é um equipamento aí, que ele foi... isso daqui você não encontra para venda nas lojas, infelizmente. Foi um equipamento que foi adaptado, né, para ser utilizado aí na água, para ser utilizado para eu regar. É uma bomba d'água, né, então essa daqui é uma bomba d'água, e eu utilizo ela no dia a dia aí para regar, principalmente para colocar adubo, para colocar defensivos nas plantas, tá joia? Então hoje eu saí desse borrifador pequeno, né, de 2 litros, para esse daqui de 20 litros, né? Então esse daqui já é o que eu faço no meu dia a dia e é o que eu utilizo no meu dia a dia.
Tá bacana? O que eu quero mostrar para vocês assim também? É como que eu faço a rega, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar ali para vocês. No meu dia a dia, a rega é uma rega normal que todos vocês fazem. É uma rega que eu faço com mangueira. Tá? Então a minha rega hoje eu utilizo muito mangueira. Infelizmente, né? Deixa eu tirar esse equipamento aqui. A gente mora na cidade, né? Eu moro aqui em São Paulo e eu não tenho aí água disponível, né? A única água que eu tenho disponível é da rede pública. Então assim, gente, existe um mito muito grande com relação à água da rede pública. A água da rede pública é ideal, não é ideal, é melhor uma água de poço, é melhor uma água de chuva. Pode vir um pouquinho mais para frente. A água de chuva, a água de poço, elas são as águas ideais. Ok, mas existe o mundo ideal e existe o mundo real, né? Dentro do mundo ideal seria fantástico, mas dentro do nosso mundo real a gente não consegue fazer isso. Então a rega hoje que eu faço é com mangueira e eu utilizo a água pública, tá? A água da rede pública, sem problema nenhum. E aí o que eu faço? Tá, vou mostrar para vocês aqui agora, pedir ajuda para minha esposa, mostrar para vocês o que é. Não existe nenhum segredo, não existe nada feito de uma forma diferente, né? Só mostrar rapidamente para vocês aí como que eu faço essa rega. Se você quiser trazer a mangueira até aqui, até fica melhor. Eu acho que fica melhor do que a gente levar até lá. A minha esposa vai trazer para cá a mangueira. Só mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes que eu gosto aí de mostrar para vocês. Qual que é o detalhe só? Eu tento evitar usar a água da rua, né, que a gente chama aí, a água que vem direto do relógio, que vem direto da rede pública. Eu procuro usar a água que vem da caixa d'água, porque essa água da caixa d'água ela já descansou pelo menos ali um período. E aí a boa parte do cloro... Pode ligar? Pode. A boa parte do cloro, ela já evaporou, né? Então esse cloro já foi embora. Então o que eu utilizo? Sempre a água da rede pública, tá? Da rede pública, mas aqui na caixa d'água. Então eu pego essa água da caixa d'água, o cloro já teoricamente já evaporou e ali a gente faz a rega tranquilamente. Aqui é um bico normal de mangueira. Tá? É um bico normal de mangueira, só procure aqueles bicos onde que você tem várias opções de jato de água, né? Então ele tem várias opções aqui, conforme você vai girando, são várias opções que você tem de jato de água. Eu sempre procuro aquele que tem um aspersorzinho, né? Que ele vai mais, vai um jato, um leque, né? Ele abre como um leque. Você abriu toda a água? Não, então só metade. Como um leque. Tá? E também, ou um outro que ele vai como um chuveirinho, né? Então as plantas que são de vaso eu utilizo mais o chuveirinho e as que estão em madeira eu utilizo mais esse leque. Então é simples, né? A água da rede pública, deixa eu só puxar um pouquinho aqui essa mesa. E aqui a rega é normal, ó. Deixa eu só ver aqui, ficou forte. Tira um pouquinho então? Tira um pouquinho. Deixa eu só ver. Pode tirar um pouquinho. Então assim, aqui é a rega normal. Pode abrir um pouquinho mais. Você praticamente fechou. A minha auxiliar aqui está me ajudando. Minha esposa, ó, aqui, ó. Então a rega é essa. Não tem muito o que fazer, gente. Olha, é uma rega simples, onde que a gente faz a rega dessa forma, né? Então regando aqui todas as plantas. Normalmente, qual que é o horário ideal para regar? Esse horário não é um horário bom para que seja feita a rega da planta. As regas de planta sempre, normalmente, na parte da manhã ou no final do dia, tá? Então eu sempre faço minhas regas, logo quando eu acordo, eu faço a rega, ou quando estou trabalhando, normalmente, chego no final da tarde em casa, umas 6 horas, 6h30, e eu faço a rega. Então, ou no final do dia ou no começo da manhã.
adubos e defensivos. Eu sempre faço essa adubação no final do dia. Ah, Roberto, mas por que não de manhã? Porque de manhã, às vezes, o sol, 6 horas da manhã, o sol já está gritando, gente. E aí, se você faz um defensivo, coloca um adubo, alguma coisa desse tipo, não dá tempo de secar. E ali pode prejudicar a planta, os raios solares podem prejudicar e queimar as folhas da planta. Então, por isso, quando eu vou jogar adubo e jogar defensivo, sempre no final do dia. Bacana? Então é isso, ó, gente, ó. A regra é essa daqui, ó, que a gente faz no nosso dia a dia, e é isso que eu faço aqui, olha, no meu dia a dia, tá? É isso daqui. Não tem muito segredo, tá? Esse é o meu dia a dia. Quando eu vou no vaso, aí eu mudo aqui o bico, a forma, ó, ele já entra como um chuveirinho, ó. Já vai como um chuveirinho, ó. Então é assim, e ali a gente vai fazendo as regras das plantas. Tá? Então nos vasos eu utilizo mais esse tipo de jato. E é isso, gente. Não existe nenhum segredo com relação às regras. É mais aí a questão de horário, de momento, a gente utilizar aí as medidas adequadas para que a gente possa aí fazer a medida dos defensivos, né, que a gente vai utilizar defensivos, ou dos adubos, né, que a gente vai utilizar nas plantas, utilizar as seringas para que a gente tenha a medida correta, não usa o olho, tá? Ah, no olho eu acho que é mais ou menos isso. Não, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você não colocar a dose correta, pode matar as tuas plantas, tá joia? Então é isso daqui. Tá voltando os comentários aí, vamos ver se a gente tem algumas perguntas, né? Deixa eu só terminar de mostrar mais algumas plantas, aí a gente já responde as perguntas para vocês, tá bom? Eu tenho que hidratar também. Vou mostrar mais algumas coisas para vocês. Ah, isso daqui é bem bacana. Tá? Essa daqui é uma Cyanthera bidentula, tá? Então é uma Cyanthera bidentula. Essa daqui é uma variedade, que eu posso dizer assim, uma variedade mais rara. Ela é amarela, tá? Então essa daqui é a bidentula. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a variedade tipo. A tipo, ela é avermelhada, né? Então essa daqui é a tipo, né? Essa é a tipo, ela é avermelhada as flores, né? Aqui tem algumas flores avermelhadas, e essa daqui é a variedade amarela, tá? Que é uma variedade um pouco mais rara, né? Então aqui é a tipo, essa da minha mão direita, né? E da mão esquerda é a amarela, né? Então essa daqui é a Cyanthera bidentula, né? Uma planta aí bem bacana e bem legal também, que está florescendo agora nessa época. Aqui a gente tem o nosso dendróbio lamelatum, né? Então ele aqui também está em plena floração. Aqui, olha, as flores aqui bem bonitas, né? Ó. Então é uma planta aí que toda, depois que o bulbo fica maduro, ele perde as folhas, né? Mas em toda a ponta dos bulbos, mesmo os mais antigos, eles saem flores, né? Então, olha, tá cheinho de flores aqui, né? Então, uma planta aí bem bacana e bem legal para coleção. Esse daqui é o nosso Cleistossoma arietimo, né? Então, aqui, olha, também em plena floração, né? Ele está aqui com 2 hastes florais, né? Então, uma está abrindo ainda e essa daqui está aberta, né? Então, nosso Cleistossoma arietimo, né? Então, aquela coisa que a gente sempre, que eu comentei semana passada, o crescimento dele, quando você plantar sempre virado para baixo, não coloque ele para cima, que ele pode fungar, plante ele sempre para baixo, tá joia? E aqui também uma plantinha bem legal, deixa eu mostrar aqui, é um dendróbio, né? Denudans, né? Então tá aqui, olha, com as flores aí, com 2 hastes florais, em plena floração. Então é um dendróbio bem raro, né? Ainda não tem muito nas coleções, é uma planta de pequeno porte e com uma floração aí bem bacana, bem legal. Eu gosto bastante dessa plantinha aqui. Como minha esposa fala, você gosta de todas, né? Então é isso. E aqui o nosso biflorum, né? Então ele aqui, ó, não precisa nem falar porque é biflorum, né? Então 2 flores aí, né? Então o biflorum. Então aqui bem bacana também, tá joia? Bom, vamos lá, ver se tem algumas perguntas para que a gente possa responder aí e ajudar aí as pessoas aí no dia a dia. Tem alguma coisa aí para a gente responder pro pessoal? Tem, vou
pegar o computador. Aqui, ó. Esse daqui também é um bulbofilo que abriu agora, né? O cornutum, né? Então é um bulbofilo bem legalzinho também, olha. Aqui a flor dele, né? Uma flor bem detalhada, com uma riqueza de detalhes muito grande. Inclusive no feed eu coloquei uma foto dele esses dias, né? Então tem uma riqueza de detalhes muito grande. E uma coisa bem interessante desse bulbofilo, que durante a parte do dia e a parte da manhã toda a flor fica totalmente aberta. Quando chega no final da tarde, no final do dia, as pétalas, elas fecham cobrindo o labelo. Uma coisa bem interessante, né? Então ela é aberta, fica aberta durante o dia todo, chega no final da tarde, ela fecha as pétalas dela cobrindo o labelo. Uma coisa bem interessante desse bulbofilo aqui. Bom, vamos lá? Vamos. Ó, o Luso Tropical manda um abraço lá de Portugal. Luso Tropical, um grande abraço para vocês aí de Portugal. E bom saber que a gente está conseguindo ajudar vocês aí, meus amigos, né, aí de Portugal, aí da Europa. Um grande abraço a todos. A Lucelena pergunta, a Lucelena Core pergunta, quanto vocês vendem um? Então ela precisa dizer qual é, tá bom? Ah, tá. Como que é o nome dela? A Lúcia Helena. Lúcia Helena, o que você perguntou, o que a gente vende, né, o quanto que a gente vende só passa ali no meu feed, no direct, o que é, né, porque ali a gente não conseguiu acompanhar, como vai rolando as perguntas, a gente não conseguiu acompanhar, saber o que você quer. Depois você me passa ali no feed ou no direct, ou no Messenger, no WhatsApp, e aí eu te respondo, tá bom? Ah, dá uma coisa a falar do Luso. Ô Luso, sou maravilhado aí na Europa, né? Existe um gênio offers, né? Sou maravilhado aí nessas orquídeas. Eu preciso só saber depois aí pedir uma ajuda para você dos offers, né? Quais são os que são mais ali que aguentam uma temperatura um pouco mais quente, né? Que a grande maioria deles precisam daquela parte de gelo, né? De frio, né? E eu queria saber se existe alguma espécie ali que seja de um clima um pouco mais temperado, um pouco mais quente. De repente pensar em cultivá-la aqui no Brasil. Depois me passa aí a dica, por favor. O Daniel Nino fala, as flores das minhas orquídeas estão ficando tortas. Muitas vezes chega a fundir o labelo com a sépala. Isso é excesso de adubação ou falta de algum componente? Obrigada. Fundir o labelo com a sépala. Com a sépala. Tá. O que pode ser? Tá? Isso daí pode ser uma série de... Daniel? O Daniel? Daniel Nino. Daniel Nino. Então, o Daniel Nino está comentando que as flores dele costumam ficando tortas e está fundindo o labelo com as sépalas. Tá? Isso pode ser, tem duas coisas aí que podem estar acontecendo. Pode ser o excesso de adubação e pode ser uma falta de cálcio também na sua adubação. Tá? Então verifique essas duas coisas, tá? Então, porque o excesso de adubação faz com que a planta cresça demais. E aí, com o peso, né, ela cresce. Então, uma planta que era para ficar com 2 centímetros, ela fica com 3. Parece coisa pequena, mas é 50% a mais, então ela acaba ficando mole, ou ela cresce muito rápido, então ela não tem muita força para fazer a abertura que ela tem que fazer normalmente. Pode ser também uma falta de cálcio, tá, na sua adubação, ou muitas vezes também se você está seguindo a rega, isso a gente está levando tudo em consideração, tá, Daniel, né, que a sua planta tem raiz, que a sua planta você está fazendo uma adubação correta e está fazendo uma rega correta, tá? Eu estou levando isso em consideração. Então pode ser aí a questão da adubação, o tipo de adubo que você está usando para a tua planta, tá? Então verifique isso. E também uma falta de cálcio que pode estar ocorrendo aí na adubação que você está utilizando também. Tá bom? Dá uma olhada nessas coisas. Vamos lá, deixa eu ver se a minha esposa... A Zei Duarte está perguntando se essa deliciosa tem para venda. A Zei Duarte, sim, tenho. Zei Duarte, pode entrar lá no site ou entrar com contato comigo através do meu WhatsApp, 11 99187 8965, né? Mas eu tenho sim, tá? Não é essa, que essa é da minha coleção, mas eu tenho outras plantas para te mandar, tá joia? É a Phalaenopsis deliciosa, né, que ela está perguntando aqui se eu tenho ela à disposição para venda. Tenho sim,
tá, Zé Duarte? Legal, espera só um pouquinho. Bom, a Fátima Sandrin perguntou assim, lindinha, pabistiela, mas a gente não sabe dizer agora qual é. Ah, entendi. Tem alguma pabistiela aí que você mostrou? Pabistiela que eu mostrei? Ah, tá, foi a Pabistiela Boff. Não, essa é da coleção, Sandra, essa eu não tenho para venda. Não, mas ela não pergunta se tem para venda, ela só pergunta se é uma pabistiela. É uma Pabistiela Boff, tá? É assim, a Pabistiela Boff, ela é laranjadinha. Essa daqui. Essa daqui que eu mostrei, né? As florzinhas dela são laranjas, né? É a Sandra, né, que perguntou, né? E se era uma pabistiela, essa daqui, Sandra, é a Pabistiela Boff, ela é laranja, tá? É uma plantinha laranja. A flor dela é laranja, ela é ela é do Espírito Santo e da Bahia, se não me falha a memória, tá joia? Mas essa daqui é uma plantinha da coleção. Legal, peraí. Só um minutinho. Meu já quebrou, enfim. É que o Instagram corre as mensagens, sabe? Uhum. Então... Ó, a Marlise fala assim, eu plantei a maioria das minhas orquídeas no cachepô porque tenho mania de regar muito. Só que isso aumentou muito a minha umidade ambiente e está criando algumas manchas escuras nas folhas. Marlise Bom. Marlise Bom. Marlise Bom, ela tá falando que ela tá falando ali que ela cultiva, mudou todo o plantio dela para cachepô, porque ela tem ali a mania de regar demais as plantas, e isso, mas hoje ela ainda está tendo um problema com mancha nas folhas, né, aparecendo algumas manchas nas folhas. Marli, né? Marlise, segura a tua compulsividade. Para de regar essas plantas. Isso é fungo. Tá? Já está aparecendo fungo nas tuas plantas porque você está tendo excesso de rega nas suas plantas. Essas manchas nas folhas é fungo e isso passa de uma planta para outra. Então você toma cuidado, para de regar, só rega na hora que precisa, quando a planta precisa. Tá? Se você ficar exagerando na rega, esse fungo ele vai abrir porta para bactéria, vai entrar bactéria nas suas plantas e você vai perder todas as suas plantas. Né? Ou esse fungo vai se tornar, porque assim, às vezes ataca um tipo de fungo, mas às vezes ataca 2, 3, 4 tipos de fungo diferentes. 2, às vezes 3 fungos diferentes e aí entra mais a bactéria. E isso você vai perder todas as suas plantas, então segura, não rega demais. O excesso de rega é muito danoso para as orquídeas, tá? E isso pode levar você a perder as suas plantas. E isso é muito complicado, tá? Aqui, deixa eu até ver se eu tenho alguma coisa. Ainda bem que eu não tenho. Ainda bem que eu não tenho, tá? Mas para mostrar não tenho. Essa é tinta, foi tinta que caiu. Essa daí essa daí não, tá? Mas normalmente é isso, gente. Começou a manchar, começou a aparecer umas pintinhas nas folhas. Isso é fungo, gente, isso é fungo. Tem que diminuir a rega, tá? Ou mudar o substrato, ou o substrato está velho, ou o substrato, tudo isso você tem que observar. Mas o excesso de rega é muito danoso para as orquídeas, tá, gente? Então segura a compulsividade, não rega demais, rega quando ela tem sede, quando ela precisa. Tá joia? Porque o que acontece? A planta pega um fungo. Tá joia? Então ela está ali com fungo. Você não trata esse fungo e você vai regar a tua planta. Como é que o fungo se espalha? Através da umidade. Então na hora que você joga o jato de água que bate naquela folha que está com fungo, ele vai e espalha para outra planta. Quando você regar novamente, vai espalhando para outra planta. Então daqui a pouco você está no teu orquidário inteiro isso, gente. Então o fungo é um negócio muito sério. E ele é de difícil controle. Depois quando você espalha isso no teu orquidário, para você controlar é muito difícil. Né? Então tome cuidado com o fungo. E o fungo gosta do quê? Umidade, excesso de rega, falta de ventilação no teu orquidário. É isso que o fungo mais adora. E ele espalha muito fácil no teu orquidário. Então tome cuidado. Tá joia? Segura a compulsividade. Não rega demais. Rega quando a planta tem sede, quando ela precisa. Tá bom? O Di Filippo está perguntando
se pode usar fungicida, peraí, deixa eu só confirmar. Posso usar fungicida como preventivo ou só quando a planta está sendo atacada? O negócio é o seguinte, tá? Isso é uma coisa muito polêmica, tá? O Di Filippo está perguntando se ele pode usar fungicida como preventivo, tá? É uma questão polêmica, tá, Di Filippo? Tem gente que utiliza isso a cada 6 meses, né? Então faz uma aplicação preventiva de fungicida a cada 6 meses. Tem gente que usa até com uma periodicidade maior como um preventivo, tá joia? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, tá? Ninguém faz quimioterapia para prevenir um câncer. Tá? Você só vai fazer um tratamento realmente forte quando você já tem algum problema. Se está acontecendo fungos no teu orquidário, essa planta ela já veio infectada por teu orquidário ou você está errando alguma coisa no teu cultivo. Então muitas vezes é preferível você separar essa planta que está com problema e cuida do indivíduo. Tá? Porque os fungicidas, como todo remédio, vamos lá, você vai tomar um remédio que ele é bom para o teu coração, mas ele afeta o teu estômago. Você vai tomar um medicamento para o Covid, como está hoje, mas ele arrebenta o teu fígado. Então assim, gente, tem efeitos colaterais. Então tome muito cuidado, né, com essa questão da prevenção. Né? Eu não sou favorável disso, mas existem muitas pessoas que são. Tá? Então eu também não vou criticar. Se você quer utilizar, faça a cada 6 meses uma aplicação. Mas eu cuido do indivíduo, eu não cuido de tudo. Então se eu tenho um problema numa planta, eu separo aquela planta e cuido daquela planta. E depois que eu tratei, fiz o tratamento profilático nela, eu pego e coloco ela de volta para o orquidário ou junto com as outras plantas. Mas eu cuido do indivíduo, tá? Eu não jogo isso em todas as plantas. Eu tinha um problema muito grande com masdevalha. Né? Que aparecia muito fungo, e aí eu comecei a tratar com fungicida sistêmico, fui tratando, só que ao invés de melhorar, a coisa ela foi degringolando, acabei perdendo muitas dessas plantas. E qual que era o problema? A forma que eu estava cultivando estava errada. Então não era o fungicida que ia resolver o problema. O que ia resolver o problema é eu cultivar a planta da forma correta. E aí o que eu fiz? Eu mudei a minha forma de cultivo das Masdevallia e das Dráculas. Hoje estão crescendo, florescendo e com muita saúde, né? Mas qual é o problema? Muitas vezes você está se apegando no efeito, você não está se apegando na causa. Então muitas vezes os problemas que estão aparecendo no teu orquidário, Di Filippo, pode ser que seja a forma de cultivo e não necessariamente ali que você tem que usar isso como uma profilaxia, tá joia? Eu não sou favorável, mas tem muita gente que é. E se você vai utilizar, utilize a cada 6 meses, que aí é um tempo razoável para você prevenir isso, tá bom? E aí? Mais alguma? Você pergunta para acelerar, mas você não me pergunta. As meninas aqui, a Eliane Sá Ferreira, que está todo domingo com a gente, diz que é muito bonita ver a nossa parceria, Obrigado. E a Marina manda um abraço para nós dois. A Eliane e a Marina, obrigado. Aí um abraço para vocês também. A Daniela está aqui do meu lado, aqui também mandando um abraço, tá? O André Luiz pergunta qual o melhor cálcio você já usou, e aqui embaixo ele pergunta: Calbite C, Foliacon ou Calburon, qual é o melhor? Tá, então vamos lá. Como que é o nome dele? André Luiz. O André Luiz, ele me perguntou qual que é o melhor cálcio que é ideal para que eu utilize nas plantas, tá? Então vamos lá. Se você faz aqueles protocolos de adubação, o que eu te indico, o que eu uso, tá? Eu uso o Calbite C, tá? Então dentro desses protocolos de adubação eu uso o Calbite C, é o que eu mais indico,
Tá joia? Então eu prefiro utilizar ele é mais fácil de utilização e é tranquilo e eu nunca tive problemas com ele, tá? Da mesma forma, cuidado com o excesso de cálcio que você coloca também nas suas plantas, mas é o Calbit C que eu utilizo e o que eu indico. E normalmente o que acontece? Hoje eu dou preferência para adubos que já tenham cálcio. Tá? Então você tem aqui, ó, como no caso das micro-orquídeas, eu tenho o Micro-Orquídeas Fert, que eu já tenho cálcio na composição dele, então isso já facilita muito a aplicação. O Orquídeas Fert também eu tenho cálcio, tá? Mas aqui eu já preciso fazer uma complementação nas plantas grandes, nas plantas maiores. Então quando é micro-orquídea eu utilizo esse que já vem com cálcio. Mas assim, é o Calbit C, é o que eu mais indico e eu mais faço a aplicação. Tá joia? A minha xará aqui, Sommer, a Dani e Daniela. A Dani. Ela pergunta até quando pode comprar a revista com você. Dani, a número 17, eu acredito que ela esteja perguntando da coletânea número 17, né, que saiu agora nesse mês de março, tá? Então, assim, para a editora, para mandar com frete grátis, né, a editora está fazendo até o final do mês de março, né? Depois ela fica disponível lá no site, mas aí já tem a cobrança do frete. Mas até o final do mês a gente está vendendo ela ainda com o frete grátis, né? Então é a coletânea de orquídeas brasileiras, né, novas espécies. Ela é a número 17, que foi lançada agora em março. O custo dela é R$ 25,00 e pela editora agora até o final do mês de março, até o dia 31, o frete é grátis. Tá joia? Ó, a Ana Cristina tá mandando abraços de Maricá e a Marina de Espírito Santo. Ana Cristina e Marina, um grande abraço. De Maricá. A Ana Cristina de Maricá e a Marina do Espírito Santo, né? Um grande abraço para vocês também. Isso aí, peraí, parará. Como rego minha díquia pêndula e como adubo? Primeiro, você tem que descobrir como você planta, né? O grande problema da díquia pêndula é como plantar e o local adequado para você colocar ela, tá joia? A díquia pêndula, eu não costumo regar ela com muita frequência, tá? Eu coloco ela num lugar que tenha umidade alta, né? E eu sempre utilizo, se você só tem poucas plantas, utilize o borrifador, tá? Mas não molhe ela com excesso, porque ela não é uma planta que gosta de ficar muito molhada. Ela prefere mais um ambiente mais úmido e aí se só borrifa ela. Tá? Não molhe ela com excesso, porque se o substrato dela ficar muito molhado, ela morre. A frequência de adubação, eu utilizo o Micro-Orquídeas Fert, então a frequência de adubação a cada 15 dias. Tá? Se você usa outro tipo de adubo, diluição, use metade ou 1/3 da dose recomendada e também faça a aplicação de 15 em 15 dias. Micro-orquídeas, normalmente de 15 em 15 dias é uma adubação suficiente para elas. Se é adubo padronizado para outras orquídeas, metade a 1/3 da dose recomendada. Se for Micro-Orquídeas Fert, não, ele já é próprio para as micro-orquídeas. Agora a frequência de adubação a cada 15 dias. Bacana? Caraca, tem muita pergunta. Mas Nossa. Olha só, o Douglas Hordoff tá perguntando, fala dos preços dos teus adubos. O Douglas, o Micro-Orquídeas Fert, ele está saindo R$30 cada frasco, tá? De 250 ml. E a utilização dele é a cada 3 ml por 2 litros de água. E no caso do Orquídeas Fert, que já são para plantas maiores, né? Catleias, dendróbios e afins, aí o custo dele é R$45 e aí é de 500 ml. E a forma de uso vai ser de cada 4 ml, de 4 a 5 ml por litro. Tá joia? Então vocês vejam que já muda até a dosagem e aqui no caso do Orquídeas Fert é semanal, tá? A aplicação dele nas orquídeas grandes é semanal. O Daniel Nino pergunta se pode usar casca de ovo triturada no substrato. Daniel Nino, o Daniel Nino pergunta se pode utilizar casca de ovo no substrato. Olha, você pode.
tá? Qual que é o grande problema? Ele não está livre para absorção das plantas, tá? Então ele vai diluir, então o que vai acontecer? Com o tempo esse cálcio vai ser diluído, né? Ele vai deteriorando ali e à medida do tempo passar, a planta vai poder absorver ele. Então ele não está disponível para absorção da planta, esse é o grande problema. Então você pode utilizar sem problema nenhum, só toma cuidado, coloca num cantinho, como se fosse um bocache, né? Coloca num cantinho, que ali ele vai deteriorando com o tempo, e aí depois a planta talvez ali consiga absorver um pouco mais, porque ele não está disponível. Então esse é o grande problema, não está disponível. A planta não consegue absorver cálcio diretamente dessa forma, né? Então ele tem que dissolver de alguma forma. Mesmo um osso, ela vai absorver, mas ela vai absorver com o tempo. Ele começa a deteriorar, então, com a chuva, com o sol, e ali ela vai conseguindo absorver um pouco. Ela não consegue absorver diretamente. É isso que vai acontecer, tá? Então, ele não é que você vai colocar o cálcio ali da casca do ovo e ela vai absorver de imediato. Não, ela só vai absorver quando aquilo começar a deteriorar. Tá joia? Ó, tem duas perguntas quanto a bulbos, mas eu vou fazer a da Juliana. Vamos lá, Juliana. Ela diz o seguinte, que foi negligente com as regas e várias orquídeas estão com bulbos murchos. Tá. Eles voltam ao normal quando eu regularizar as regas ou vão ficar murchinhos para sempre? Então vamos lá. Vai depender do grau de dano que essa planta ficou. Tá? Porque existe uma questão ali, dentro do bulbo é uma estrutura celular, tá? Se essa estrutura celular ela é como uma esponja, né? Então você vê uma esponja, tá? Então na hora que ela seca, então ali ela incha ou ela seca. Então o que pode acontecer? Se essas paredes essas paredes internas não foram muito deterioradas, ele vai inchar novamente. Se elas foram muito deterioradas, ele não volta a inchar. Alguns vão ficar meio feinhos mesmo, tá? Não tem jeito. Então deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho algum para mostrar para você aqui. Não sei se isso vai ser possível ver no vídeo, tá? Mas olha aqui, ó. Esse bulbo aqui, ó, ele está um pouquinho amassado, ó. Então ele fica com essas leves risquinhas ainda. Então ele pode voltar como ele pode não voltar, tá? Infelizmente, tanto a folha quanto o bulbo é o reservatório de água e ele funciona como uma esponja. Se a parte interna dele não estiver muito deteriorada, ele volta a inchar novamente. Se estiver muito deteriorada, ele volta a inchar, mas não vai ficar da mesma forma. Mas ele ainda vai conseguir armazenar um pouco de alimento para ele. Então não corte, tá? Até a planta começar a se desenvolver e tá bem, tá joia? E já a Maria Cleusa, ela diz o seguinte, que os bulbos dela, dos bulbophyllum, estão amolecendo. O que pode ser? Excesso de rega, tá? Isso é ataque de fungo. Normalmente ele... Como que é o nome dela? A Maria Cleusa, ela está me perguntando que os bulbos de alguns bulbophyllum dela estão amolecendo, estão ficando mole. Isso é fungo. Tá? Isso é ataque de fungo, provavelmente excesso de rega. Tá? Excesso de rega, excesso de chuva, não sei onde que ela mora, se a orquidária é coberta ou não. Então isso é excesso de umidade, excesso de rega. Isso normalmente acontece na época de muita chuva, tá? Porque aí às vezes a gente não tem o orquidário coberto, então quando tem um excesso de água, excesso de rega, acontece esse ataque de fungo. E aí começa a perder a folha e o bulbo começa a ficar marronzado e mole. E isso é extremamente, se alastra muito fácil pelo orquidário, tá? Tome muito cuidado. Então esses bulbos que estão mole, que você vê que já está apodrecendo, corte, mas corta o rizoma, tá? Corta o rizoma e tira isso fora. Tá joia? Porque aí provavelmente essas plantas você já está perdendo para o ataque de fungo pelo excesso de rega. Tá joia? Ó, seguinte, então, tem mais algumas perguntas, só que eu vou pular algumas aqui, tá bom? Ó, a Fátima Sandrin pergunta, tem jeito de cultivar micro-orquídeas sem fungicida? Sou alérgica. A Fátima Sandrin. Tem, Fátima Sandrin. O que você pode fazer, tá? A grande questão aí, você só vai aplicar fungicida se a sua planta tiver realmente com problema de fungo, tá? Se tiver, dependendo do problema que tiver aparecendo, você vai ter que ir cortando a folha, tá? A parte da folha que está atacada você corta.
E aí você tem que tomar um pouco de cuidado também, depois você cicatriza, passa uma canela ali para poder cicatrizar no corte que você fez com uma tesoura quente, com uma tesoura flambada. E talvez você vai usar alguns defensivos que possam ajudar, né? Não que ele vá resolver, mas muitas vezes você pode utilizar o NIM também como um preventivo, não vai ser um fungicida, tá? Mas qual que é o grande problema, Sandra, Fátima? É o excesso de rega, né? O orquidário coberto, esse é o grande problema, o tipo de substrato que a gente utiliza. Então, esses são os problemas. Se a gente não resolver isso, realmente a gente vai ter problema de fungo, tá? E aí a gente precisa realmente cortar, tirar essa parte com uma tesourinha, e ali a gente vai controlando dessa forma, porque é um controle que você consegue fazer, tá? Dependendo aí do tipo de planta, a gente vai ter que chegar num remédio, num fungicida. Infelizmente você não tem, você não pode utilizar, então isole essa planta e cuide nessa planta dessa forma. Muitas vezes você tira do substrato, né? Você vai tirar a planta do substrato, deixa ela secar, depois você replanta ela novamente, e aí você faz um procedimento que você vai tentar eliminar a causa, que é o excesso de umidade nessa planta para poder eliminar o fungo, tá? Porque o fungo é muito sensível a essa parte seca. Se você conseguir tirar isso, você já consegue eliminar boa parte aí do problema, tá? Agora, dependendo do tipo de fungo, não tem jeito, vai ter que usar um fungicida sistêmico, infelizmente, senão a planta vai morrer. Última, do Leonício, Leonício Rieu, ele pergunta se você vende o Calbit. Leonício Rieu. Sim, tenho no site, né? No site www.orquidarioRobertoMartins.com.br. Lá eu tenho o Calbit C de 1 litro e eu tenho também ele fracionado de 150 ml também. Tá joia? Agora a última de verdade. Eu não consigo. Você me enganou, né? A Jane Alegrete está perguntando o que é rizoma. Jane Alegrete. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui tem uma planta legal. Rizoma. Ó, aqui, ó. Você tem a Jane Alegrete. Jane Alegrete está perguntando o que é rizoma. Jane, isso daqui é a folha, isso daqui é o bulbo. Então aqui você tem um outro bulbo e uma folha. O que faz a ligação desses dois bulbos aqui, olha, tá vendo? É isso daqui, ó. Isso daqui é o rizoma, tá? Essa parte aqui, ó, que faz a ligação desses dois bulbos. Então tem aqui a folha, bulbo e bulbo. Essa parte aqui é o rizoma, né? Então nas orquídeas, essa parte aqui que faz a ligação entre os bulbos é o que a gente chama de rizoma. Tá joia? Pronto, agora acabou mesmo. Bom, gente, deixa eu só colocar essa plantinha aqui. Opa! Bom, pessoal, obrigado. Até domingo que vem. Domingo que vem a gente está aqui novamente. Obrigado aí. Se vocês tiverem perguntas, mais alguma coisa, ou sugestão para que a gente possa fazer a próxima live, direct, message, ou no WhatsApp, que fica mais fácil de eu observar, tá, gente? Quando você coloca ali no corrido, a gente às vezes não vê e passa batido. Mas se tiver alguma pergunta, direct, message, ou se não, me mande aí pelo WhatsApp, tá bom? E a gente vai tendo aí esse contato. Um grande abraço e até domingo que vem, pessoal.